Oyauxa, Oyau, Oyauxa, Oyau, Oyauxa, Oyau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, estamos aqui. Fala conosco e seja audível a tua voz. Nos instrui, orienta o teu povo, exorta, consola, traz paz, proteja, guarde, livre de todo mal, livre do homem mau, livre de todo acidente, que o teu povo saia daqui alimentado, saia alegre, para enfrentar mais uma semana, entendendo que o tempo nosso ele está exaurindo a cada dia, porque sabemos, papai, da tua promessa, da tua verdade. Somos gratos a ti por tudo, muito grato, papai. Abençoa cada irmão, favoreça cada irmão, abençoa todos que são humildes, que venham a ser exaltados, papai. Todos que estão verdadeiramente ouvindo a tua palavra e estão se convertendo a ela. Sim, papai. Porque as águas que estão sendo entregues nesse tempo, nessa terra, são tranquilas. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Amados irmãos, hoje é dia 7 de agosto de 2022. Nós estamos aí nessa contagem, né, regressiva. Contagem regressiva à nossa ascensão. Nós temos aí um prazo, e tudo na vida tem um prazo, né? E é por isso que a palavra fala que existe um tempo para todas as coisas. Há tempo para atirar pedras e há um tempo para juntar pedras. Ou seja, é um tempo que nós estamos ajuntando, nós estamos semeando e logo nós vamos voltar carregando feixe, né? Carregando os feixes. Os feixes são as primícias das primícias. Amados irmãos, primeiramente eu quero, ouvindo a mensagem ontem do irmão Bruno, eu quero que os irmãos abram a passagem que fala sobre me dai três pães. Vamos lá, onde que está? Lucas 11, 5. Lucas 11, 5. Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. A porta já está fechada. Fazendo um link com Filadélfia. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, só você. Entendeu? Aí ele fala: eis que a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Viu? Meus filhos e eu estamos na cama. Está na cama fazendo o quê? Descansando. Porque foi árduo a missão. Não posso me levantar, porque já se levantou no passado e agora está descansando, para dá-los a ti. Aí Papai Yauxa fala: digo-vos, mesmo que não se levanta para dá-los por ser amigo, levantar-se-á, ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo que precisa, fazendo um link com o administrador lá infiel, o juiz infiel. O juiz infiel, ele não fez justiça porque a viúva o importunou, em Lucas 18, importunou ele.
Aqui, esse aqui não vai fazer também porque ele está sendo insistido, ele vai fazer também. Por quê? Porque está tendo insistência. A insistência é uma coisa boa. Para o administrador infiel é ruim. Mas para o juiz justo, faz um link, o juiz injusto com o juiz justo. A insistência com o juiz injusto, ele julgou porque ele falou, senão ela vai bater na minha face. E aqui não, ele dá, sabe por quê? Porque ele vê perseverança. E a perseverança é uma qualidade que Yao muito valoriza, a perseverança. Entendeu? Por isso que eu falo, a perseverança é estar firme até concluir a obra. Isso é a perseverança. Ah, não, o irmão falou uma coisa que eu não concordo, já estou de novo no mundo. Está querendo é desculpa, irmão. É igual pegou Adão virou e falou assim, essa mulher que me deste me deu de comer, eu comi. Lançando para Yalcha ali, né, vamos falar Micael, porque é o fruto, a culpa. Entendeu? Me deu essa esposa, e essa esposa me deu de comer. E colou? Não colou, irmão. Não cola com Yao. Ah, não, mas é porque eu não concordei, por isso que eu saí da presença. Assim foram os filhos de Yalcha. Quando Yao escolheu Micael para ser o substituto de Yalcha, aqueles outros irmãos também não concordaram. Aí eles eram seres celestiais, não concordaram e saíram da presença. E aí? Ah, foi ótimo para eles, foi? Foi, não foi nada. Vai nessa que foi ótimo para eles. Não concordo com essa decisão. Colocou o mais simples, que nem fala direito. Nós temos aqui muito mais sábios. Olha aqui como é que eles são fanfarrões. Fala o tempo todo. E o outro quietinho. Aí que tá. A escolha foi de Yao, irmãos. Não tem esse negócio. Yao escolheu, os outros pegar e falar, não concordo. Aí que vai seguir quem? Vai servir Abaddon, que segue Lúcifer. Aí no nosso meio é a mesma coisa. Naquela época, Papai Yalcha veio a mesma coisa. Irmãos, você não precisa ir longe não. Se você estudar um pouquinho o que está sendo ministrado pelo papai, você vê que a mensagem não é humana. Só estudar um pouquinho. Não tem como. Você é só observar que essa palavra não é humana. Aí você fala, eu discordo. Ah, sabe por que você discorda? Porque você aprendeu errado lá fora. E hoje nós vamos entender isso. Olha só. Quando a gente pega aqui, Lucas, capítulo 11, versículo 5 em diante. Quando a gente pegou no versículo 8, fala, digo-vos, mesmo que não se levante. Ó, para que ele usa esses mesmos verbos? Para fazer os links. Fazendo o link, no final dos tempos, se levanta Micael. Levanta da terra. Anda com seus anjos. Anda com seus anjos. Anda com os filhos do seu povo. E aqui fala, ele está lá em cima, vai descansar quando ele sobe. E ele sobe também com seus filhos. E vai descansar com eles. Aí você fala assim, ah não, é outro personagem. Não, o papai está mostrando aqui, ó. É aquele que levanta no final dos tempos, desce aqui na terra com seus filhos e depois volta com eles. E agora volta para agradecer Yao. Entendeu? E Yao fala agora, descansa. Até que complete o tempo e o número. Olha só, aí ele fala, versículo 8, digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los
por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo aquilo que precisa. O que ele está falando de pão? Ele está falando de pão, é alimento celestial, palavra de Yahweh. Porque o povo no deserto foi alimentado com maná, que o povo fazia do maná o pão. É a oração de papai, ensinando os discípulos em Lucas. Fala assim, o pão, pede ao pai o pão. Ah não, mas não posso falar isso. Pode falar, irmão, porque aqui está falando. Ele está falando de um personagem que ele tem filhos celestiais. E ele também é pai dos filhos de Adão na terra. Por isso que ele fala, orar a ele e falar, pedir pão para um pai. Porque qual é o pai bom que não vai dar alimento para os seus filhos? Aqui está mostrando isso. Ele está falando assim mesmo, que ele não dê por ser amigo, por ser pai, ele vai dar por causa da insistência deles. Aí faz um link de 3 pães. O que é os 3 pães, irmão Tiago? Por que fala 3 pães? Psss, não quero cola, não. Por que fala 3 pães? Por que não é 2 pães? Por que não é 4 pães? Por que é 3 pães? O irmão está trazendo a ministração aqui há muito tempo. Irmão Murilo, por que é 3 pães? E não 2, e não 1, e não 10? Irmão Zalino, por que é 3 pães? Não. Por que, irmão Vitor? Que representa os 1260 dias? Quase isso. Representa os 42 meses. 3 anos e meio. Me dá 3 pães para os 3 anos e meio. 3 anos e meio da tribulação, da falta do alimento. Me dá 3 pães. Entendeu? Me dá 3 pães. Por quê? Porque são os anos de escassez nessa terra. 3 anos de vacas magras. A gente faz um link com o quê? José, no Egito, liberou pão. Liberou pão para o povo que estava faminto, porque ele tinha guardado no celeiro. Lembra? Viu a associação desse personagem com aquele que libera pão no tempo de escassez? Por que 3? Os 3 anos de tribulação nessa terra. Não adianta você ler, conhecer, mas não entender. Viu? Por que fala 3 pães? Ah, nunca pensei nisso. Mas por que 3? Porque a escritura, tudo está linkada. Não é um número aleatório. Como o pão diário, né? Hã? Como o pão diário que o pai não dá aquele pão, né? Mas lembrando que eles estão no sábado. Nós estamos em qual era? Nós estamos na sexta. Sexta era. Laodiceia é a 7ª era. O que é na 7ª? Descia pão no sábado? Não, não descia pão. Mas aqui ele está falando assim, olha, mesmo estando na 7ª era, que não desce pão, ele vai dar pão, por causa da insistência daqueles que ficaram aqui. Estão entendendo? Olha só. Ah, mas a regra não pode dar pão no sábado. Isso é Satanás falando. Aí, Papai Alcha, quando curava no sábado. Para falar assim, olha, quando cai algum animal seu no fosso, vocês deixam ele lá sofrendo ou vocês não tiram ele do fosso? Eu faço sim. Eu faço os milagres também no sábado. É o link no final dos tempos, é também aquele que dá o pão no sábado. Ok? Por quê? Porque o braço não está encolhido para que não possa salvar. Muitas vezes eu ouço a mensagem e na hora o pai me mostra assim, fala assim, não entenderam. Os irmãos não entenderam a ministração do irmão
Bruno. Aí eu tenho que voltar e explicar, né? Eu tenho que interpretar para os irmãos entenderem, porque os irmãos ficam assim, mas não está entendendo. Tem que entender, irmãos. Esse é o culto racional. O que é racional? É que usa razão. Que usa razão significa entendimento. Porque agora você entendendo essa palavra, por que é os 3 pães, e porque na 7ª era, que é a era de Laodiceia, não dizia pão, mas por causa da insistência ele dá o pão. Como Papai Yahshua também curava no sábado, aquele que foi dado também, ele dá o pão também no sábado, porque ele também deu o pão para Filadélfia de forma o quê? De forma dobrada, porque ele colheu em dobro. Ele colhendo em dobro, ele pode também compartilhar com os de sábado, porque ele colheu em dobro. Entenderam? Não era sexta-feira que se colhia em dobro? Se ele colhe em dobro, não, isso aqui é só para mim. Não, ele compartilha também na era de Laodiceia. Ok? Agora nós vamos fazer uma menção, também estava na reunião de ontem, para trazer esclarecimento. Nós vamos lá em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Nós já vimos, irmãos, quando fala Gênesis 2, aqui nós estamos falando do Adão na terra. O Adão criado na terra, né? O capítulo 2. Então, quando a gente começa o Gênesis capítulo 2, o Gênesis 2, ele fala assim, ó. Gênesis 2, versículo 6. Gênesis 2, versículo 6. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. O manancial, né? O manancial é um link com o quê? As águas cristalinas de Siloé, manancial que regava. Aí ele fala, então, deixa eu ver como está a escritura aqui. Versículo 7. Então, Iau, o nosso Iau, quando tiver assim, irmãos, ó, no versículo 7, fala assim, então Iau, o nosso Iau, tá? Quando tiver assim, você vai falar. Por quê? Então, Iau, o nosso Iau, pode pegar. Então Iau, o nosso Iau, modelou o homem com a argila. O que é argila? O que é argila? É o barro do solo. Então Iau, o nosso Iau, ele modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida. É os dois. Façamos o homem à nossa imagem. A face direita e a face esquerda. Enquanto a face direita modelou a face esquerda e insuflou o espírito de vida. Entendeu? Por isso que faz um link. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, referindo a Micael, se tornou o espírito que dá a vida. Se tornou o espírito que dá a vida. Ele deu a vida ali soprando na narina. E o homem se tornou alma vivente. Enquanto Papai Yahshua modelou o homem com as suas mãos. Entendeu? O outro soprou o espírito. Aí ele fala, olha só. Aí ele continua. Insuflou nas suas narinas o hálito da vida e o homem se tornou alma vivente. Por isso Paulo faz referência
ao primeiro Adão, e ele faz referência ao último Adão, o último dos filhos de Aush, criado de Aush direto, que ele se tornou o Espírito que dá a vida. Isso aqui faz um link com um estudo que nós fizemos lá atrás. O estudo é: Jacó chamou José e falou assim: põe a tua mão debaixo da minha coxa e jura que você não vai deixar os meus ossos no Egito. Faz um link com Micael, quando aparece para Yalcha, aonde? No Jardim das Oliveiras. E ele jura para o seu pai, porque é aquele que jura: não deixarei o teu corpo nessa terra. Não deixarei o teu corpo nessa terra. É o link de Jacó falando para o seu filho José: jura que não vai deixar os meus ossos no Egito. A palavra fala em Coríntios: o último Adão se tornou espírito que dá a vida. Ele deu a vida. Ele deu a vida a quem? Ele deu a vida a Adão. Ele vai dar a vida, ele é o ancião que vai dar a vida àqueles que estão esperando ser feito justiça, dando a eles o quê? Um novo corpo, dando a vida. E fez com o papai Yalcha. Por quê? Porque o papai Yalcha veio como homem, irmãos. Se você entender que papai Yalcha veio como um semideus, não foi ele que ressuscitou, não. Ele veio como homem. E a palavra fala: se você ouvir que ele veio de outra forma, não acredita. Por quê? Porque esse é o espírito do antimachia. Ele veio como homem, 100% homem. Precisava de alguém ressuscitá-lo. Porque se ele mesmo conseguisse ressuscitar si mesmo, ele não tinha vindo como homem. Ele viria como semideus. É o que é ensinado das denominações. Veio 100% homem, 100% Deus. Esse é quem? Esse é o Jesus Emanuel. Mas Yalcha, ele veio como homem. Ele não andou sobre as águas, porque isso está nos evangelhos anátemas. Ele não. Por que ele não andou sobre as águas? Porque ele veio como homem. O homem andar sobre as águas, ele afunda. Quando ele dava a ordem, os anjos executavam a ordem dele para curar, para ressuscitar, não ressuscitar, reviver. Porque ressuscitar é no corpo glorificado. Reviver é no próprio corpo. Então, quando ele, sendo homem, a palavra fala, ele, quando morreu, ele desceu para pregar o evangelho àqueles que estavam em prisão, quer dizer, mortos. Aí ele desceu lá todo poderoso. Não, ele desceu como uma alma. E ele pregou para aqueles que estavam lá como um homem que também morreu. Aqueles que creram nele, ele levou quando ele subiu. E a palavra fala, levando cativo o cativeiro, ele colocou eles debaixo do altar do sacrifício no ato exterior. Então, aí você fala assim, como a pregação dele, se ele chegasse lá como Yalcha, todos aceitariam, lógico, está vendo o poder, mas Yahweh fez isso quando ele veio à Terra? Não, colocou ele na condição simples de um servo, de um escravo, de um homem. E é nisso que está. Não pelo que ele era, porque ele não tinha formosura, mas ele tinha uma palavra poderosa. E era pela palavra que você diferenciava ele dos outros homens. Não é pelo que ele era, porque ele, a condição dele era humano, mas pelo que saía da boca dele jorrar a água límpida.
Então ele não se ressuscitou, ele foi ressuscitado por aquele que Yahweh fez ele se tornar espírito que dá a vida. Entenderam? Então vamos lá. Aqui está mostrando os dois personagens. A mão direita moldou o homem da argila. E a mão esquerda soprou o espírito. E ele se tornou vivificado. Vivo, ser vivo. Aí, a palavra do versículo 8 fala: Yahweh plantou um jardim em Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que modelara. Ok? Aí, foi uma ordem, falar assim: olha, você não vai comer do quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Das outras árvores você vai comer. Ok? Aí que está o segredo. Qual que é o segredo? O segredo é, quando nós vemos que a Eva comeu o fruto não é o sexo. Hoje vocês vão entender. Não é o fruto que é o sexo. Porque Yahweh falou, você pode comer de todas as árvores do jardim. Ou seja, você pode fazer sexo com todo mundo. É isso? Não. Não é o fruto da árvore que é o sexo, mas é o comungar com a serpente. A condição de quê? A condição de se unir a um ser diferente. Você vê que tem uma serpente e tem um fruto. O fruto é a mensagem da palavra. O fruto é a mensagem da palavra. Agora eu vou mostrar para você na escritura que eles, Adão e Eva, eles faziam o sexo e não tinha pecado. Isso vocês nunca ouviram. Nunca viram. Mas está na palavra. Vamos abrir? Vamos lá. Olha só. Gênesis 2, versículo 18. Yahweh, teu Yahweh, disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Yahweh, teu Yahweh, modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu o homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Versículo 20. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahweh fez cair uma sonolência, um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahweh, teu Yahweh, modelou uma mulher. Presta atenção. Modelou uma mulher e trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à mulher, e eles se tornam uma só carne. Aqui, ó. Aí que tá. Se torna uma só carne. Ora, os dois estavam nus e o homem e a mulher não se vergonhavam. Por isso que faz o link. Por isso que faz um link. O ancião seja marido de uma mulher. Ou seja, há pecado no sexo, no casamento? Não, porque assim foi no princípio. Eles tinham o contato sexual, mas isso não era pecado e nem era vergonhoso.
Porque ali, quando fez, falou assim, agora essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Por isso, o homem deixa a mulher e se torna com ela, deixa a sua família e se torna com ela uma só carne. Porque Iau fez, e isso não era vergonhoso. Aí que tá. Então fez o homem com pênis e fez a mulher com vagina. E uniu eles como casamento. E eles relacionavam e não via pecado nisso. Por quê? Eles estavam nus, mas nem se reconheciam envergonhados. Entendeu? Aí eu falo assim com você, a palavra sempre esteve aqui. A palavra sempre esteve, irmão. O erro esteve e se transformou, foi no momento de sair fora. Sair fora do matrimônio. A prostituição da mulher é aquela que se uniu com aquele que não era seu marido. Aí sim, aí se ficou envergonhado e viu que estava nu. Foi feito os dois e falou, olha, por isso se unirá o homem e a mulher e serão uma só carne. E eles não se envergonharam, mesmo estando nus. Viram, irmãos? Entenderam? Agora tudo faz sentido. Viu? Aí, continuando. Versículo 1, ó, 3:1. A serpente era mais astuta do que todos os animais dos campos que teu Iau tinha feito. Porque faz o link com o quê? Com a serpente, as grandes serpentes feitas no mar. Qual mar? O mar vítreo. Lá no céu, eu vi o trono, no meio tinha um mar como vítreo, mostrando o link de Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Olha aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 20. Olha só, no quinto dia, Iau disse, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. Quando remete ao querubim, fala assim, eu vi um ser vivo, um ser vivente. O ser vivente, fazendo o link aqui, ó. O querubim é esse que foi feito no quinto dia. Ele fala, Iau disse, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, ou seres viventes. E que as aves voem acima da terra, ou seja, voem no céu, sobre o firmamento do céu. E assim fez. Iau criou as grandes serpentes. Iau criou as grandes serpentes do mar. Aí, isso faz um link com Isaías. Vamos lá? Isaías quanto? 27, ó. Isaías 27, 1. Isaías 27, 1. Na Bíblia, King James fala assim, ó, continuando essa parte que você acabou de ler. Em conformidade com as suas muitas espécies. Isso. Muitas espécies. Espécies diferentes. Olha só, naquele dia, punirá Iau com sua espada dura, grande e forte, Leviatã, a serpente escorregadia, Leviatã, a serpente tortuosa, e o monstro que habita no mar. Viu? 3 serpentes diferentes, mostrando o quê? A trindade satânica. As 3 serpentes, que é a representação do dragão, a antiga serpente. O antimachia, serpente. E o falso profeta, serpente. Viu? Ok? Foram feitos no quinto dia. Aí, voltando para Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Ó, Gênesis 3.
A gente já viu, ó, serpente era mais astuto que todos os animais dos campos. Você viu aqui que tem 3 serpentes. Será qual das 3 serpentes que estava falando com Eva? Qual era das 3 serpentes que estava falando com Eva? Irmão Felipe. Fala alto, irmão. Não, não é Satanás. Quer dizer, Satanás significa o quê? Inimigo. Os 3 são inimigos. Especificamente, qual era a serpente que falava com Eva, irmã de Ene? O antimachê Emanuel. Por quê? Porque quem falava na viração do dia, como face de Ial, era Micael. Por isso que falava na viração do dia, vinha Ial e falava, dava as instruções para eles, Adão e Eva. Micael. Então, a serpente que está referindo, o espírito do antimachia, agia já, falando através da serpente. Representação da serpente, monstro que habita o mar. Monstro que habita o mar. São 3 leviatãs, 3 serpentes. Por quê? Ele faz o contraponto. Se é Micael que está falando, instruindo, ele quer fazer instrução como aquele que é oposição de Micael. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto do conhecimento do bem e mal. A árvore é Lúcifer. O fruto é Emanuel. E é Emanuel que falava aqui nessa terra, antes dele vir. Você vê ali Chico Xavier. Quem instruía Chico Xavier? O Espírito de Emanuel. Então, ele faz o contraponto ali. Porque Micael vinha falar com ele e ele vinha contrapor o que Micael falava. Entendeu? Micael, ele instruía Adão e Eva. E Eva ainda estava na condição de estéril. Mas ela seria abençoada por Micael abrindo o ventre dela, como aconteceu com Sara. Micael veio com os teus 2 e visitou Sara com Abraão. E falou assim, o ano que vem você vai dar à luz. E ela era estéril. Tremendo. Entendeu? Entenderam, irmãos? Irmãos, não façam pré-julgamento. Fala assim, irmã é estéril porque o marido é um querubim. Não é isso, não. A mulher é estéril porque ela é uma filha de Aush. Precisa ser abençoado para liberar a madre. O marido tem dificuldade de aprender. Filho de Adão. Querubim aprende assim, rápido, porque é um ser celestial. Um filho de Aush aprende assim, rápido, porque é um ser celestial. Mas um filho de Adão, batalha para aprender. Por quê? Porque não tem aquele gene celestial. Entenderam? O que demora para aprender é porque é filho de Adão. Por isso que é referido como prata. Tem valor, mas é prata. Um filho de Auxa, como um querubim, ele aprende fácil. Porque ele é ser celestial. Entenderam? Agora, a filha de Auxa já é estéril. Filha de Auxa é estéril. Precisa ser abençoada por Micael para abrir o ventre.
Por isso que Micael com as duas testemunhas desceram para abençoar a descendência de Abraão, abrindo a madre. Ali não é que Sara era uma filha de anjos, uma representação das filhas de anjos celestiais. Entenderam? Então, aqui eles tinham união carnal, mas não produzia filho. Aí a serpente falou assim: olha, Adão, ele não pode te dar filho, mas eu posso. Entendeu? Adão não pode, mas eu posso. Aí que tá, essa fruto é a mensagem. E ele coabitou com Eva, prometendo a Eva filhos. Entendeu? Porque ela queria filhos. Esse é o desejo da maioria das mulheres, querer filhos. Coabitou com ela e levou para Adão a palavra, a mensagem de Emanuel, que é o fruto. E ele comeu da mensagem e falou assim: então vamos coabitar agora. Aí ele gerou um filho no ventre dela. Por isso que tinha Caim e Abel no mesmo, porque ele comeu da mensagem de Emanuel, da bênção de Emanuel, que agora eles teriam filhos. Por isso, duas linhagens no ventre. Passou na frente de Micael. Porque Micael, ele é lento, né? Ele tarda. Mas é por quê? Porque tudo tem que ser na hora de algo. Ele sabia que o outro ia antecipar. É o link do quê? O manifestar do Emanuel é antes do manifestar de Apocalipse 19. Ele vem, traz a mensagem, mas ele não se manifesta. Somente recolhe os seus e volta. Mas ele vai se manifestar para toda a terra em Apocalipse 19, quando ele vier tomar posse da terra. Aí ele se manifesta. Então, esses são segredos para os irmãos que o Pai revelou. Pode falar, irmão. Que o homem lá ele gerava. E a mulher para gerar é só um caso especial e pelo tempo determinado esperado. A vontade de Yahweh, né? Você lembrar que isso aqui que nós estamos falando é na terra. A gente lembrou que essa passagem é na terra. Porque ali foi criado o homem e Alxa modelou a argila e a argila está falando terra. Terra. Entendeu? Revelou, fez o homem da terra e soprou o Espírito. Entendeu? Então, fazendo o link que é uma representação que ele fez com elementos humanos, terrenos, da terra. Um corpo da terra. Não um corpo celestial. É um corpo da terra. Essa é a representação da argila. Isso faz uma representação, Satanás imitando, fazendo o quê? Fazendo uma imagem da besta e insuflando o espírito nela. Entendeu? Sempre querendo imitar. Agora, aqui ele fez os dois, porque os outros filhos de Alxa não estavam andando mais com papai Alxa. Quem estava andando com papai Alxa era Alxa e Micael. Porque os outros foram seguir Abaddon, que adornava Lúcifer. Então, papai falou assim: agora vamos na terra fazer a terra. E vamos fazer o homem. Agora, aqueles seres celestiais participaram da criação da terra e do homem? Não. Foi feito só pelos dois. Entendeu? Por isso que ambos os dois cuidam da criação, cuida do homem.
E Satanás queria sempre o quê? Destruir a obra deles. Por quê? Porque Satanás não teve participação nenhuma na criação. Queria destruir a obra dos dois. Entendeu? E é a obra dos dois que é, porque os dois fizeram o homem, os dois participam da salvação do homem. Papai Yaucha no início e Micael no final. Entenderam? Por isso, os dois participando. É segredo. É para vocês. O segredo. Entendeu? Você entender ali, fala assim, foi feito o homem do osso, agora é osso e carne do cara, por isso que se une uma mulher, e fica só uma carne, mostrando que eles tinham comunhão carnal, mas não era pecado. Mas eles tinham e não tinham filho. Aí o outro fez promessa, como sempre fez, prometeu para os primeiros filhos de Yaucha, ó, você anda comigo que vocês vão alcançar a perfeição sem sofrimento. Sempre fazendo falsas promessas. Entendeu? Agora, diferente do outro. O outro que jura e cumpre. Entendeu? No tempo determinado de algo. E é por isso que Filadélfia é um tempo de perseverança. Para ver se vai ser fiel até o final. Se vai ouvir a mensagem de Micael. Se vai dar crédito da mensagem de Micael. Por quê? Porque Eva não deu. O que é a representação de Eva? É a representação da igreja que não deu crédito da mensagem de Micael. Preferiu ouvir Emanuel. É o que as denominações fazem hoje. A mulher igreja, ela é a representação de Eva, que hoje recebe o quê? O alimento de Emanuel. E faz o link no final dos tempos de Apocalipse 12. A águia, né? Leva a mulher para o deserto, onde ela é alimentada por tempos e metade de um tempo, 3 anos, 6 meses. Um link de novo. E essa mulher teve muitos filhos, né? Que são as denominações evangélicas. As denominações é representação da mulher. Olha só. E os filhos são os membros das denominações. Os membros da católica, os membros da... Ela não gerou, a união dos dois não gerou muito filho? Viu? Gerou muito filho. Viu ali? Que faz um link com o quê? Faz um link que Salmo 137 no final, vamos lá. 3 meses. Salmo 137. Nós perguntamos assim, conversando assim particular, quem será esses nenês? Esses nenês, quem será? O papai pediu para esclarecer isso para mim. É mesmo? Olha só. Tá vendo? Salmo 137. Ó, que ele fala. Aqui está falando daqueles que não louvam. Ele fala que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti. Ao Xalã. Caso não eleve ao Xalã ao topo da minha alegria. Fazendo um link com aqueles que estão voltando para ir ao Xalã em júbilo. Em júbilo. Muita alegria. Aí no versículo 7. Iau relembra o dia de Al-Xalã. Aos filhos de Edom. Quando dizia arrasai até os alicerces, viu? Faz um link do pai de família que constrói a sua casa sobre a rocha, Yaush, sobre a rocha, Yaush. Qual casa? O templo. Que papai fala assim, olha, aquele que construiu sob um bom alicerce, veio o quê? O rio, Emanuel, mas não pôde destruir a casa. Não conseguiu destruir a casa, porque ela estava bem construída, sobre a rocha. Então, o templo celestial não foi destruído, mas foi desolado. Todos os habitantes foram tirados de lá, mas o templo ficou de pé. Então, a gente não vai precisar construir o templo celestial, mas purificá-lo. Ó, aí ele fala,
versículo 7. Arrasai até os alicerces, no finalzinho. Aí fala o versículo 8. Ó devastadora filha de Babel. Filha de Babel. Quem que é a filha de Babel, irmão Robson? As denominações. Filha de Babel. Filha de Babilônia. Feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha. Viu os nenéns? Que são ali a representação da união de Emanuel com a Eva, a igreja, gerando filhos. Viu? É fácil. Pode falar, irmã. Não, calma, irmãos. Calma, eu sei que faz. Mas vocês têm que deglutir, engolir uma coisa de cada vez. Entendeu? Uma coisa de cada vez. Lembra que eu quero que você pegue aqui, por quê? Porque fala filhas de Babel. Em Tiatira, fala especificamente os filhos de católico. Agora, quem que são os filhos de Babel? Sardes. Filhos de Babel é Sardes. Tanto os filhos de católica quanto os filhos de Babilônia, que são Sardes, são o quê? Esses filhos da união de Eva, mulher, igreja, com Emanuel, representação de Jesus, e gera filhos, os membros, muitos filhos. E aqui fala, vai bater eles contra a rocha. Entendeu? Então, quando hoje você agora está entendendo lá de Gênesis, você está vendo que eles tinham contato carnal, mas não gerava filhos. E é a promessa da serpente, eu vou te dar filhos. E também prometeu para Adão, e ele comeu o fruto, a promessa, a palavra da serpente. Ele não fez sexo com ela não, com ele. Ele recebeu a mensagem, ele fez sexo com a sua esposa. Aí ele concebeu também. Fora da vontade de Yahweh. E é por fora da vontade de Yahweh que eles são expulsos da casa de Yahweh. Eles são expulsos. E a palavra fala, foi colocado 2 querubins, fala querubins no plural, para mostrar que são 2. Para guardar a árvore da vida, para que eles não viessem novamente comer da árvore da vida. É o prazer de Lúcifer, de Emanuel, privar o homem da vida, porque ele é a morte e o filho dele é o quê? O anjo da morte. Ele queria que a sua descendência morresse também, porque ele é a morte e o filho dele, o anjo da morte. Então, priva eles da vida. Vocês estão entendendo agora? Sim. Tudo isso precisou ser explicado, papai, gradativamente. Por isso que o próprio Micael com Macha e Raial, Elias, desceram, por quê? Para fazer Sara ser fértil. Porque eles ali não iam dar ouvido a Lúcifer. Eles estavam dando ouvido a Micael, face esquerda de Yahweh. E ele fala, o ano que vem você vai ter. É a palavra que Emanuel falou com Eva. E de fato, ela teve um filho de Adão e teve um filho de o próprio Lúcifer, através de quem? De Emanuel. Então, Emanuel é filho de Lúcifer. Ou seja, é avô, né? E aí, no final dos tempos, Micael vem marcar os seus filhos e Emanuel vem marcar os dele. Entenderam? Agora vocês entenderam. Você falou que a mulher era estéril, não é isso? Aí, Adão só conseguiu conceber com Eva depois que ele comeu do fruto.
O que é comer do fruto? É receber a promessa da serpente. Porque quem abriu o ventre dela foi a serpente? Foi. Então, aí, depois que a serpente abriu o ventre de Eva, que Adão conseguiu também conceber. Mas ele precisou comer também do fruto. O que é o fruto? É a palavra. É receber a promessa. Entendeu? A promessa. Porque quando você vê essa passagem, Adão, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Vamos abrir isso? Está em Timóteo. Vamos achar essa passagem. Que foi a mulher que caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. 1 Timóteo 2,14. Arthur? Ah, bom. Bom. Então, a vontade permissiva de Bial, cada um teve Abel, né? É a vontade imperativa de algo que aconteceu, foi por efeito secundário. Pode-se dizer assim? Na realidade, irmã, a vontade imperativa foi 7. Por quê? Porque Abel foi morto. Aí, muito bem observado. Presta atenção. Abel, apesar de ser bom, ele recebeu uma promessa de Lúcifer. Adão recebeu uma promessa. Por isso que Adão comeu o fruto, quer dizer, recebeu a promessa e gerou Abel. Mas não era em Abel que estava a descendência de Micael. Estava em Sete. Por isso que Abel teve que morrer. Para Sete, sim, não teve intervenção da serpente. Não teve intervenção da serpente. Teve uma esperança. Por quê? Porque agora Iau abriu o ventre de Eva e ela concedeu Sete, para ser sim uma descendência de Micael e Ausha. Vocês entenderam? Por que Abel teve que morrer? Porque tinha que vir agora um que era do ventre aberto por Micael e Ausha. Entenderam? Não tinha nada da serpente. Nem a promessa. Nem uma promessa, nada. Entenderam? Porque, de outra forma, ele teria, a descendência de Abel, teria participação da serpente. Mas Iau não quer nada com a serpente. Entendeu? Nada fora das mãos de Iau. Pode falar. Por isso que tem aquela passagem que fala assim que o sangue mais eloquente que clama mais que o sangue de Abel. Isso, exatamente. Hebreus, né? Você vê que o querubim, ele abriu a madre. É uma característica do querubim. Presta atenção. O querubim, ele tem uma capacidade de abrir a madre. Tanto que você vê Gabriel, que é fiel, veio abrir a madre de quem? A esposa de Isabel. Viu? É o quê? Ele tinha capacidade disso. E um do bem e um do mal. Um veio abrir a madre. Viu? Abriu a madre também de quem? Miriam. Abriu a madre de Miriam. Um querubim bom. Um querubim bom. Obediente e fiel. Abriu a madre de Miriam e também de Isabel. Viu? Entenderam? Fazendo o link lá com Gênesis. Aquele querubim que abriu a madre de Eva. Vocês estão entendendo, irmãos?
Cada dia a palavra ela é mais profunda para entendimento dos irmãos. Porque a mensagem é de algo. Hoje você compreende essas coisas. Por que que o Gabriel veio abrir a madre? Né? Porque o Emanuel abriu a madre de Eva. Então, eu falo assim com os irmãos. Cada dia, o Pai está revelando mais seus segredos aos seus pequeninos. Você falando da mensagem, papai, você vê que Gabriel ele veio trazer a mensagem ali para Jezabel. Você vê a mesma coisa, você falando da mensagem ali. Que, a mensagem. Que ali, Manuel foi trazer ali a mensagem ali também. Você falou que foi a mensagem, a palavra. A palavra, o fruto é a mensagem, a promessa, entendeu? A profecia. Ela aceitou. Então, aí quando você vê Micael vem com o 2 e ele pega e traz o fruto da vida para Sara. E Sara, e ele mesmo fala assim, ó, você está duvidando? Porque ela riu, mas ele pôs ela para ficar muda? Não, porque ele é o quê? Ele é cajado, ele não é vara, ele é cajado, ele não é vara. O que faz o cajado? Ele puxa para perto, a vara disciplina, entenderam? Então, ele mesmo na falta de fé de Sara, ele concedeu Sara a vitória. Entendeu? Ele concedeu a Sara a vitória. Entenderam? Mesmo na falta dela, porque ela riu, não creu. E ele pega, porque ele que abre também a madre. Nossa, que maravilhoso. Né? Vocês estão entendendo? Vai ter que ruminar várias vezes essa mensagem hoje, viu, irmãos? Essa mensagem é uma mensagem curta. Mas nós vamos abrir aqui em 1 Timóteo. Primeiro, deixa eu ver. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,14. Vamos lá. 1 Timóteo 2,14. Eu falo assim com os irmãos, não precisa olhar para mim, nada disso. Você ouve a palavra que sai da minha boca. Tá? A palavra que sai da minha boca. Assim, era a palavra do papai Yalcha. 1 Timóteo. Vamos lá, vamos abrir. 1 Timóteo. 1 Timóteo, tá aqui. 20:70. Ó, 1 Timóteo 2:14. Todos abriram? Sim. Diz assim, ó. 1 Timóteo 2:14. Fala assim, ó. Vamos começar aqui no versículo. Vamos começar versículo 9. Versículo 9. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia, nem trança, nem objeto de ouro, pérola ou vestuário suntuoso, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém às mulheres que professam piedosas. Durante a instrução, a mulher, está falando, a igreja, conserve em silêncio. A igreja conserve o silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, fazendo link com o quê? Quando o homem que está falando é o último Adão. Quando o homem, o último Adão, estiver ensinando, que a igreja permaneça em silêncio para aprender. Com toda submissão. Versículo 12. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem, fazendo link com Daniel 12, a Apocalipse 12, que a lua estava debaixo dos pés da mulher. A mulher estava dominando Micael, até que chegou o tempo dele se levantar. Porque ele se levanta para cuidar do filho varão. E ele está falando aqui, ó, não permito que a igreja, a mulher, domine sobre o homem. Qual? O último Adão. Isso aqui é uma profecia final dos tempos.
Aí ele continua: que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, fazendo link com o último Adão, tá vendo? E depois a igreja. Aí ele fala: e não foi Adão que foi seduzido, a sedução aqui do sexo. Entendeu? Por quê? Porque ele é astuto. A serpente viu que ela não conseguia ter filhos e fez na palavra que ela queria ouvir: olha, se une comigo e eu vou te dar filhos, e depois eu vou fazer com que Adão também te dê filhos. Entenderam? Aí ele continua: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Versículo 14: e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade. Ela será salva pela maternidade, desde que com modéstia permaneça na fé, no amor e na santidade. Viu? Então, você viu ali que não é o problema, vamos falar assim, não é o sexo, não é comer o fruto. O sexo é ela se unir à serpente, dando ouvido à promessa. E levar o fruto é a promessa do Emanuel, que ela daria filho, como de fato deu, porque o querubim tem capacidade de abrir o ventre. Esse é o exemplo do querubim bom, abrir o ventre de Miriam e abrir o ventre de Isabel. Ô irmão, isso é muito profundo. Vocês estão entendendo? Sim. Mas é necessário vocês ouvirem várias vezes essa ministração. Então, o irmão muitas vezes que tem dificuldade de aprender, não fica triste não. Por quê? Você está vendo que você é descendência de Adão, mas é de Adão bom, descendência de Sete. E é através de Enos que invocou. Viu? Aí, aqui ó, ao Enos aqui e ao Enos aqui, que se tornou Sardes, vestes limpas. E olha o que você escreveu de 7. E olha o que você escreveu de 7. 7. Se tornou primogênito de Adão no lugar de Abel. Desde lá de trás. Isso é muito forte, mano. Porque Yahweh, ele que está revelando, irmãos. Isso não é obra da carne humana, não. Você vê, igual eu falo assim com os irmãos, a importância do ruminar, que os irmãos têm que fazer o ruminar dessa mensagem várias vezes, para ficar claro. Você vê que o problema não era o sexo, o problema era o sexo fora do casamento. E o mensageiro de Sardes não entendeu isso, porque ele foi precipitado de trazer o ensino antes da hora. Tinha que ser na hora de Yahweh. E é por isso que faz um link com aquele que é irrepreensível e exige deles o casamento. Fala, o ancião seja marido. Aquele que é irrepreensível, que é o link do último Adão, com uma esposa irrepreensível. Qual esposa? Filadélfia. Entendeu? Junto com Esmirna, as duas faces da esposa, face direita e face esquerda. Agora, os filhos gerados da união de Emanuel com a igreja, Emanuel com Eva,
são muito numerosos. Entenderam, irmãos? Assim seja. Nós vamos completar aqui, encerrar a ministração de hoje mais cedo. Por quê? Porque é muito alimento. É muito forte, muito profundo. É uma revelação muito grande. Isso o Pai usa dos irmãos que são seus filhos. Isso ele trouxe através do irmão Rafael, me despertou. À noite ele pegou e falou alguma coisa para mim a respeito de ter esse fruto, ter vindo para Adão. Mas ele queria esclarecimento. Mas o Pai estava usando ele para me falar. Entendeu? E aí, durante a manhã, o Pai me trouxe todo o entendimento. Ele só me despertou naquele momento, porque ele queria me falar qual seria a mensagem de hoje e viu que os irmãos estavam suficientemente prontos para ouvir. Gratidão. Vamos encerrar. Gratidão, papai. Vamos agradecer primeiro. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja.